Olá a todos, nós vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nós vamos meditar no texto bíblico também conhecido, Mateus capítulo 11, versículo 28, que nos diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bom, essas palavras saíram da boca do nosso Mestre Jesus, a qual ele faz um convite para a humanidade, para os pecadores, a qual somos todos nós, conforme escreveu Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então esse convite é para nós, é para a humanidade que caiu em pecado, que caiu em Adão. E esse convite ele vem se estender a nós. Quem escreve é Mateus. Mateus foi um discípulo de Jesus. Mateus era um cobrador de impostos. Então, após o chamamento dele ali, de imediato, ele começa a seguir Jesus e vai narrar o ministério, os feitos de Jesus. E no capítulo 11 aqui, a qual nós lemos esse versículo, ele narra o convite de Jesus direcionado, oferecido para toda a humanidade. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Esse é o melhor e maior e mais importante convite que é feito à humanidade. Este convite é feito pelo próprio Jesus para que nós vamos até Ele. Muitos convites são importantes, sim, mas nós precisamos rever qual convite é mais importante e qual é a prioridade das nossas vidas. Cristo nos chama, Cristo nos convida a ir até Ele. E esse convite é para quem? É para a humanidade que caiu. Conforme nós vemos em Romanos 3, 23, que todos caíram, que todos pecaram. Então logo todos necessitam e precisam de atender esse convite. Por isso que Jesus fala: Vinde a mim. E nós precisamos ir até Ele. E Ele fala: Vinde a mim vós quem que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez a sua vida, você vive uma vida cansada, uma vida pesada, os fardos estão pesados. Talvez você tenha sido escravizado pelo pecado, por algo que te domina, e talvez você está sem força. Ou talvez a sua situação é você perdeu o sentido da vida, não tem prazer em viver, não encontra o sentido da sua vida. Então Cristo promete aqui resposta, solução para os nossos dilemas, solução para as nossas tribulações. E qual é a solução? Ele promete nesse mesmo versículo alívio. Ele fala: Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio aqui fala da resposta de Cristo, fala dos braços abertos de Cristo. Ele tem para nós solução, Ele tem resposta, Ele tem perdão para os nossos pecados, Ele tem água para matar a nossa sede, Ele tem pão do céu para matar a nossa fome, seja física, seja espiritual, porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é onipotente. E por ser onipotente, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, ele vai falar: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que nós precisamos ir até Jesus, porque Ele é o nosso Todo-Poderoso. Ele tem solução, respostas para as nossas tribulações, para os nossos dilemas. Eu não sei qual é a sua situação, se é dificuldade, se você está passando por enfermidade, se você está vivendo um ócio, desanimado, vivendo uma vida fracassada, uma vida miserável, mas Cristo pode e Ele tem alívio, Ele tem descanso, Ele tem um convite que é estendido a você. Você que vai me assistir, você que vai me ouvir, vá até Ele. E como fazer para ir até Ele? Talvez é a sua pergunta. Tá bom, eu preciso ir até Jesus, mas como? Primeiro, vá até Ele. Você não precisa de mediadores, você não precisa de intercessores, você não precisa de ninguém para ir até Jesus. Você não precisa de líderes espirituais, você não precisa de ninguém.
para ir até Jesus. E por que você não precisa de ninguém? Cristo, quando veio, e depois do seu ministério, na hora ali da sua morte, lá na obra do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo, dando acesso para o homem, mostrando para o homem que agora ele pode ir até Deus. Não precisa de sacerdotes, não precisa de medianeiros, não precisa do homem, não precisa do papa, não precisa do padre, não precisa do pastor, não precisa de ninguém. O acesso a Cristo está liberado em Cristo Jesus. Então vá até Ele, sem duvidar, vá até Ele clamando, pedindo, confessando, quebrantado, contrito, arrependido, porque Ele, o acesso está disponível, aberto para cada um de nós que clamarmos, que pedirmos, que falar, contar as nossas situações para Ele. Os seus ouvidos estão inclinados, a sua boca está aberta para nós, para nos responder. Vá até Ele. Eu peço a você, clame a Jesus, que Ele tem respostas para os nossos dilemas, Ele tem libertação para os vícios, Ele tem perdão para os pecados, Ele tem transformação de vida para você que está em algum vício. Se você tem vivido um vício do álcool, da prostituição, das drogas, ou seja lá o que for, Cristo é a resposta. Cristo tem libertação. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é Jesus. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Livre do pecado, livre do diabo, livre da condenação, livre das exigências da lei, livre de todos os males. Por quê? Porque em Cristo nós somos nova criatura, nós somos feitura deles, criados em Deus para boas obras. Que Deus te abençoe, que Cristo te alcance com esta palavra. Vá até Ele, quebrantado, arrependido, confessando, aceitando, recebendo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e até a próxima.